Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente segue nesse desafio de encontrar a nova vida, de realinhar algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, acerca do Evangelho de Cristo Jesus e de sermos, nesse mesmo tempo, instrumento de bênção na vida de outras pessoas que precisam também conhecer Jesus. Espero que você esteja bem, espero que, a despeito do calor, não haja em você uma fadiga, mas haja em você uma plena disposição de ouvir a palavra de Deus agora nesse momento, porque esse é um momento especial demais que Deus separa para nós, para apacentar o nosso coração, realinhar algumas coisas e nos dar mais um dia de esperança através da sua palavra. Então eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, e eu vou fazer a leitura do versículo 15 até o último versículo desse capítulo, que é o 35. Então, como são muitos, fica ligado aí, presta atenção no texto que a gente vai ler. Mateus 18, versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação se confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A nossa leitura é até aqui.
E hoje, no Brasil, segundo os dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, até junho desse ano, 2023, nós temos, no nosso sistema carcerário, 650 mil presos que cumprem pena no presídio, ainda que alguns deles em regime semiaberto. E nós temos quase 200 mil pessoas que cumprem pena domiciliar. Então, nós temos uma média de 850 mil pessoas hoje que, de certa forma, cometeram uma ofensa, um crime, e que o nosso sistema judiciário, pelas nossas leis, entendeu e aplicou uma punição a essas pessoas. Só que a gente não tem o dado, ou os dados, dos ofendidos. Quantas pessoas não foram ofendidas por esses crimes? Quantas famílias, quantas cidades, quantos sistemas, quantas instituições, recheadas de mais pessoas, não foram ofendidas por esses crimes? Quando se desvia verba pública, por exemplo, que vai para a saúde, quantas pessoas não estão sendo diretamente ofendidas e penalizadas por o crime, talvez de uma pessoa? A gente não tem esse dado. Mas a gente tem uma relação entre pessoas que ofendem e pessoas que são ofendidas. E no meio dessa relação, a gente tem uma palavra muito pequena que a gente tem uma dificuldade de entender e de aplicar, chamada perdão. O perdão é a palavra que nós usamos quando na relação existe ofensor e ofendido. Existe o crime, quem sofreu por conta daquele crime. Existe a falta e quem está sendo prejudicado por conta daquela falta. E no meio existe essa palavra cristã chamada perdão. Uma virtude da vida cristã, mas talvez a menos popular no nosso meio. Porque perdão é algo maravilhoso. Eu acho que ninguém discorda disso. Até que seja eu o ofendido e eu preciso perdoar. Seja eu ou seja cada um de vocês, meus queridos, a gente tem dificuldade de lidar com essa palavra. Então, o nosso desafio nessa manhã é tentar entender o que é perdão e como que a gente aplica, como que nós recebemos e como que nós colocamos isso à disposição das outras pessoas. Porque se você percebeu o texto, antes de Jesus contar a parábola e a ilustração, a tônica começa sobre isso, sobre ser ofendido. Jesus está ensinando os discípulos que se um irmão pecar contra você, existe um procedimento que você deve realizar. Você deve procurar o irmão, mas se o irmão não ouvir, você deve chamar outro irmão para que vá junto com você, mas se ele não ouvir, você tem que trazer a ofensa até a igreja. E é interessante que essa é uma das poucas vezes que Jesus está com a sua boca falando a palavra igreja. E a gente vai entender por que nesse momento ele está falando a palavra igreja. Só que nessa relação de Jesus ensinar os discípulos que era necessário perdoar e existia um processo para tentar construir essa relação de perdão, Pedro então levanta outra questão. Mas Jesus, até quando um irmão pode nos ofender? Até quando eu devo perdoá-lo? Será 7 vezes? E Jesus diz, não. É necessário 70 vezes 7. Pedro estava limitando a quantidade de perdão e Jesus não estava limitando, estendendo um pouco mais, ainda que fosse muitas vezes. Quando Jesus correlaciona esses números,
a maneira diferente do que Pedro faz, ele está usando números que era comum naquele tempo, serem números perfeitos. Números que apontavam para a infinitude. E quando ele multiplica 7 por 10, o que Jesus quer trazer ao coração dos discípulos é: não existe limite ou fronteira para o perdão. E esse é o primeiro ponto de Jesus aqui. Não existe quantidade de vezes que nós exercemos perdão. Não existe dimensão ou magnitude de algo que seja feito que não seja passivo de perdão. Porque perdão, meus queridos, não é um cálculo matemático, não é uma análise dos riscos, não é uma decisão que muda ou não os nossos sentimentos, mas perdão é uma questão do coração. É algo que precisa ser administrado e realizado por nós, que faz parte da virtude da vida cristã, e por isso ela não pode ser medida, tirada ou retraída, dependendo da situação. A gente tem uma dificuldade em relacionar perdão com justiça, com ódio, com vingança, com amor. E você sabe por que a gente tem essa grande dificuldade? Porque nós somos, pela nossa história, naturalmente ofensores. E a nossa ofensa começou quando nós ofendemos a Deus. Quando os nossos primeiros pais, a humanidade criada por Deus, Adão e Eva, eles desobedeceram, eles ofenderam a Deus. Então nós naturalmente sabemos que nós praticamos ofensa. De que nós fazemos coisas intencionais para prejudicar as pessoas. Que nós agimos de má fé. Que nós pensamos mal das pessoas. E essa natureza ofensora é o que nos cega diante da realidade de quem o nosso Deus Criador é. De um Deus que não olha diretamente para as ofensas, mas que olha para o ofensor. Deus olha para o ser humano. Deus olha para quem Ele criou. Deus ama pessoas. Você já ouviu a frase de que Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Deus odeia as atitudes que o seu povo faz, mas Ele ama o seu povo. Ele ama o seu povo. E aqui então está o ponto para a gente entender por que nós temos dificuldade de perdoar. Porque a gente está o tempo todo olhando para as ofensas, para o que as pessoas fizeram. E quando nós olhamos para aquilo que foi cometido, outra sensação precisa tomar conta do nosso coração. E a sensação é, talvez, de justiça. Ou de misericórdia. Então não é injusto que pessoas que cometeram as suas ofensas paguem por isso. A humanidade sofre com a consequência do seu pecado. Não é por conta do pecado que Deus disse que o trabalho seria duro e pesado, que a mulher sofreria para dar à luz. Não é por conta do pecado que no meio da plantação tem cardos e abrolhos, as coisas ficaram difíceis. Não é por conta do pecado que a criação de Deus geme esperando o dia da redenção. Mas Deus continua olhando para o seu povo e dizendo assim, olha, sabe que pensamento eu tenho a respeito de vocês? Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. A pergunta é, o que nós pensamos daquele que nos ofendeu? O que você está avaliando? A ofensa cometida ou o ser humano em si?
Meus queridos, como que a gente ama o próximo? Como a nós mesmos. Como é que a gente demonstra amor pelos nossos inimigos? Como é que a gente desenvolve atitudes tão difíceis para nós, como prática de vida cotidiana no nosso meio? Se eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, a pergunta é: como eu me amo? E se você realmente se ama, você já parou para pensar que nem sempre você suporta todas as suas atitudes? Que às vezes você queria ser diferente do que você mesmo é. Agir diferente, pensar diferente, executar as ações de forma diferente. Mas isso não impede que você se ame. E quando você ofende alguém? Você deixa de se amar? E quando o Evangelho nos chama a realidade que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, ele está me ensinando que eu não preciso aprovar as atitudes, mas que eu preciso olhar para as pessoas e desejar o bem. Sabe, eu preciso desejar o bem porque se você é cristão, você tem uma grande percepção que a maioria das pessoas não tem, de que a nossa vida ela é eterna. E é exatamente esse ponto de mudança no coração, que é dispensado pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus, que define se as criaturas ou os seres humanos, eles são seres celestiais ou seres infernais. Se eu odeio o meu irmão, ou aquele que me ofendeu, se eu desejo vingança, significa que eu já pulei a etapa do que ele fez. E eu estou olhando para ele como ser humano e dizendo assim: você é merecedor do inferno. Eu não lhe desejo bem. Eu não lhe desejo que você encontre Jesus. Eu não desejo que sua vida experimente a cura. Eu não desejo que a sua vida seja transformada pelo poder do Evangelho, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não desejo que você conheça o perdão incondicional de Deus sobre a sua vida. Então, meus queridos, o perdão não te faz fraco. O perdão não te faz aceitar como normal ou como bom a ofensa cometida. Mas quando nós perdoamos, nós estamos numa atitude do coração, dizendo para nós mesmos que aquele irmão, aquela irmã, que aquele familiar, que aquele amigo, que aquele colega de trabalho, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E ele precisa de cura. Cura essa que cura o seu próprio coração. Porque quando nós cultivamos a amargura, o ódio, a vingança, isso adoece. Adoece a gente mesmo. Porque você não está pertencendo à realidade que Jesus está trazendo para o texto. E por isso, quando ele começa a contar a história, ele começa a dizer assim, ó, que o reino dos céus. Ou seja, o lugar que Deus criou, aonde Ele habita. A prática é essa. E se eu cultivo sensações diferentes disso, significa que eu estou em outro reino, em outra realidade, que não a realidade criada por Deus. E é nesse reino que nós precisamos aprender a dimensionar quem nós somos e quem Deus é. E aí Jesus faz isso exatamente contando uma parábola de um rei que tinha um servo e que precisava prestar contas com esse servo. Provavelmente o administrador do Tesouro Real, o secretário da Fazenda Nacional aqui, que estava desviando dinheiro do rei há muito tempo. O que ele estava fazendo, a história não nos conta.
Mas na prestação de contas, o que se percebe é que essa dívida que ele tinha era uma dívida, humanamente falando, impagável. Para você ter uma noção, outras versões falam 10.000 talentos. Mas nem Herodes, ao cobrar impostos de todo o seu reino, durante 1 ano, conseguia arrecadar 1.000 talentos. Aquele homem devia sozinho 10.000. Ele não tinha como pagar. Era impossível quitar aquela dívida. Mas sabe o que ele achava? Que tinha como pagar. Ele achava que a ofensa dele era possível de ser corrigida. Então ele se prostra diante dos pés do rei e fala assim: olha, tem paciência comigo. Eu vou dar um jeito de te pagar. E aquele rei sabia que aquilo era impossível. Tão impossível que ele elevou a sua dívida a tudo que aquele homem tinha. Então ele disse: tanto você, como a sua esposa, como seus filhos e tudo que você tem, vai ser tirado de você, para que essa dívida seja paga. E quando aquele homem clama por misericórdia, o rei bondosamente diz que a dívida estava perdoada. Essa história ilustra uma verdade clara para nós, de que nós ofendemos a Deus e a nossa dívida é impagável. É impossível nós fazermos o que é necessário para que a gente quite a nossa dívida com Deus. E como consequência da nossa ofensa, Deus nos colocou no limite daquilo que a gente tinha como maior, que Ele mesmo havia dado. Qual é o salário do pecado? Quanto que ele custa? Quanto que Deus disse que era o preço do nosso pecado? A morte. O que nós temos de mais caro, de mais valioso, a vida, foi nos cobrado no momento que nós ofendemos a Deus. Meu querido, é por isso que as pessoas morrem. É por isso que vai chegando ali um tempo e chamou a senha, a pessoa morre. É a dívida do pecado. E ninguém dá conta de pagar. Ninguém dá conta de chegar lá e dizer assim, ó, eu não vou morrer. Sabe, eu vou continuar vivendo aqui. A gente não tem controle sobre a vida, isso se tornou incontrolável. Mas a gente crê num Deus, Criador dos céus e da terra, grandioso, misericordioso, gracioso, que olha para o seu povo, perdido nos seus delitos e pecados, achando que dá conta de quitar a dívida, fazendo várias coisas ao longo dos anos da história da humanidade para tentar aplacar a ira de Deus. E Deus diz, graciosamente, a sua dívida está perdoada. Só que a história não para por aqui. Porque Deus é o Deus que criou um povo. E Deus criou um povo para Ele habitar no meio desse povo. Essa é a história da humanidade. Quando Deus cria o mundo, Ele começa criando lá o jardim do Éden. E Ele vai morar lá no meio do jardim, Ele encontra com o homem, Ele tem relação e comunhão com aquilo que Ele mesmo criou, porque aquilo era muito bom. E quando o homem peca, Deus continua se movendo na história, mostrando isso para o seu povo, que Ele está construindo novamente o lugar aonde Ele habita. Então o tabernáculo que se construiu no Antigo Testamento era exemplo do lugar onde Deus habitava. O templo construído era exemplo do lugar onde Deus habitava. E assim continua na história do povo de Deus. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente entende, através do ensino de Jesus, como aqui, nós entendemos através do ensino dos apóstolos, que o povo de Deus, a igreja de Deus, é o lugar, é o meio aonde Deus habita.
Que Jesus Cristo é Emanuel, Deus entre nós. E na relação desse povo onde Deus habita, ele continua dizendo que o servo perdoado encontrou com seu conservo, que tinha uma dívida com ele pagável. E ele não foi capaz de fazer como o rei havia acabado de fazer com ele. E essa relação precisa entrar no seu coração nessa manhã. Que na nossa relação com Deus, a dívida é impagável. Mas na nossa relação horizontal entre seres humanos, todas as dívidas são pagáveis. Meu querido, Deus sabe que você não é Deus. Você não tem a capacidade de exercer a divindade majestosa e poderosa como Deus exerce. Você não dá conta de pagar a ofensa que a humanidade fez para com Deus. Mas eu estou dizendo, a gente dá conta. Porque somos cristãos, pequenos cristos. Nós agimos exatamente como Jesus, numa dimensão menor. A gente dá conta de perdoar as ofensas que foram feitas contra nós. Mas aí você pode estar pensando, mas existem coisas que são horrorosas. Como é que a gente perdoa isso? Toda ofensa tem consequência. O perdão não anula a justiça. Mas o perdão coloca o seu coração em disposição de que nós estamos no relacionamento com Deus e com o nosso próximo. E eu preciso amá-lo como eu amo a mim mesmo. E eu preciso considerá-lo e desejar o bem de todas as pessoas. E quando eu olho para o ofensor nessa ótica, que ele também, apesar dos seus erros, é criado à imagem e semelhança de Deus, meu coração precisa desejar o bem. Meu coração precisa perdoar. Precisa curar a mim mesmo. Porque Deus está fazendo isso com você o tempo todo de uma forma muito, muito, muito maior. Quando a gente aprende a pensar, meus queridos, com os olhos da eternidade, a gente vive como quem vai para a eternidade. E é exatamente pelo fato de nós considerarmos a eternidade que a gente deveria ter muito mais zelo para as coisas que são finitas. Nessa relação do tempo e do que é eterno, a gente tem que começar a perceber que tem coisas, meus queridos, que é para hoje. Existem coisas que nós fazemos imperfeitamente, porque só conseguiremos ser perfeitos quando a gente estiver redimido pelo sangue de Jesus por completo, morando no reino do céu, sem a corrupção do pecado, como, por exemplo, a adoração. Você acha que você consegue ser um perfeito adorador? A gente não faz a mínima noção do que é ser um perfeito adorador. Embora a gente possa e deva buscar a isso. Embora Jesus Cristo seja tão grandioso e bondoso, que Ele coloca o Espírito dEle dentro de nós, exatamente para provocar isso na gente. Nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e nos levar à verdadeira adoração. Quando a gente não tem a mínima noção de como é que faz isso. Mas o perdão não é para a eternidade. O perdão é para agora. Por isso ele precisa ser executado de forma perfeita. Porque se não houver perdão, é o final do nosso texto, é o que Jesus está dizendo, olha, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Quando Jesus termina a oração dominical, ele fala, amém.
Ele abre o olho. Se vocês não perdoarem o seu irmão, o meu Pai que está nos céus também não vai perdoar vocês, não. Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15. Depois que acaba a oração dominical, aquela relação paternal que Jesus está ensinando na oração, de chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. Se vocês não perdoarem o seu irmão, o meu Pai que está no céu também não vai perdoar vocês. Se a gente não aprender, meus queridos, a receber perdão, o perdão de Deus, a gente nunca vai dar conta de perdoar. Foi isso que aconteceu com esse servo. Ele aceitou o pagamento da dívida. Ele aceitou não cumprir a pena. Mas ele não entendeu o perdão do rei. Ele não entendeu que o rei estava olhando para ele com graça e com misericórdia, dizendo assim: meu filho, eu quero o seu bem. Sabe, eu não vou cobrar mais essa dívida de você porque eu quero o seu bem. Mas como ele não consegue exercer essa realidade, porque ele não faz parte do reino. Esse reino de unidade que Deus estabeleceu, onde Jesus está dizendo: olha, tudo que vocês ligarem aqui na terra vai ser ligado nos céus. E onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou habitar no meio de vocês, meu querido. Se a gente não pratica o perdão, se a gente não exerce a realidade, nós não estamos no lugar onde Deus habita. Se nós desejamos o mal, se nós exercemos o ódio, a vingança, a gente não está no lugar onde Deus habita. Sabe, eu comecei essa mensagem trazendo dados do sistema carcerário brasileiro, mostrando que a gente não tem os dados dos ofendidos, como isso correlaciona. Mas o nosso país é um país que vibra muito com a vingança. A gente bate palma para o ódio. A gente gosta da expressão que bandido bom é bandido morto. A gente vibra quando o CPF é cancelado. Isso não faz parte do reino de Deus. Ainda que de forma justa. Aquele que nos protege no exercício da sua profissão, faça necessário aplicar a justiça nas suas últimas consequências, quando ela é exercida, a gente tinha que lamentar. Porque a gente não precisa desejar o bem das pessoas, meus queridos. Como é que a gente vibra com um negócio desse? Nós confundimos justiça com perdão. E no final das contas, a gente está exercendo a vingança. Quando a gente pratica a justiça, a gente precisa dobrar o joelho no chão e lamentar. Porque a imagem e semelhança de Deus está corrompida pelo pecado. O nosso Deus, ao administrar a sua justiça, para que eu e você não sofressem as consequências, Ele tomou o nosso lugar. Ele se humilhou para que o peso da ira e da justiça de Deus estivesse sobre os seus ombros. E eu quero terminar contando uma história de 2 irmãos que abriram um negócio, uma academia, e um dos irmãos, no decorrer desse negócio, acabou traindo o seu irmão, no bom português, passando a perna, e aquilo causou uma ruptura, e eles ficaram anos sem se falar,
Até que um dia, por uma ocasião, os dois se encontraram. E o irmão ofendido, que conhecia o perdão de Deus, mas que não conseguia liberar perdão, não conseguia separar quem era o irmão da ofensa que ele tinha cometido, que cultivava um desejo de revanche, de vingança, ódio, amargura. Quando ele começa a ir na direção do irmão, ele começa a perceber que o seu irmão era a cara do seu pai. E quando ele viu o irmão, ele ficava vendo o pai. E ele começou a entender que, se ele conhecia o perdão de Deus Pai, e aquele homem era exatamente a imagem e semelhança do Pai, não tinha como ele não perdoar. A gente não perdoa porque a gente esquece que as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Perdão é desejar o bem. É decidir não cobrar a dívida. É considerar o ser humano. Perdoar, meus queridos, é ser parecido com Jesus. Que quando nos vê imagem e semelhança de Deus. Abaixe sua cabeça. A gente vai orar por esse desafio. Que ainda que seja duro e difícil, Deus possa nos dar a graça de desejar o bem das pessoas. Pai, nós suplicamos que essa graça e misericórdia perdoadora de Cristo Jesus pulse de forma grandiosa no nosso coração. Nos ensina a ver o Senhor, ó Deus, através das pessoas. A separar os atos de quem o Senhor criou. E de liberar perdão, ó Deus. Atitude essa que não praticada tem adoecido o coração do teu povo. Tem gerado amargura, desespero. Tira, ó Deus, do coração dos teus filhos esse desejo de ódio e recheia-os com o teu amor, com a tua misericórdia. Ensina-os a não compactuar, ó Deus, com a maldade, mas perceber que a justiça de Deus é administrada sobre a maldade, colocando no seu devido lugar a punição necessária, mas que ela não tira de nós a responsabilidade e a importância de desejar o bem das pessoas. Que sejamos cristãos que olhamos para o lugar onde o Senhor habita e comecemos a perceber que tem coisas que a gente faz que não pertencem a esse lugar. E antes do que o Senhor nos tire da sua presença, corrija o nosso coração, ó Deus. Começa a nos ajudar a administrar o perdão no nosso meio, como irmãos, como igreja, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, nos ambientes que a gente frequenta. Que seja um povo que começa a olhar com um olhar bondoso para a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.